Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve! Como estão vocês? Retornando aqui à produção dos vídeos aqui do canal, depois aí da partida do meu pai. E eu também quero, nesse momento, agradecer a todos que me enviaram e-mails que eu recebi de apoio. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Então, aos poucos, eu vou atualizando aqui os vídeos, fazendo novos vídeos aqui para o canal, e a vida segue e precisa seguir, tá certo? Nesse período, pessoal, de ausência, muita coisa aconteceu e todo dia está acontecendo um fato novo, né? Muitos fatos que desafiam a nossa reflexão e novos questionamentos. Então eu separei 3 acontecimentos para comentar nesse vídeo. O primeiro é sobre a queda do balão em Santa Catarina. O segundo é sobre o garoto de 14 anos no Mato Grosso, que eliminou a vida da família. E o terceiro fato, o terceiro assunto, é o da Juliana Marins, na Indonésia. Esse assunto ainda continua comentado aí pela internet e em vários canais. Então, são esses 3 assuntos que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Pessoal, essa queda que aconteceu do balão em Santa Catarina foi uma verdadeira cena de horror. Quando eu vi a cena pela primeira vez, eu fiquei impactado pelo desespero que tomou conta daquelas pessoas que estavam ali, né? Mas parece que tudo começou errado, né? Alguma coisa ali, naquele momento, a energia devia estar muito pesada, muito negativa, que já dava sinal de que alguma coisa não ia dar bem, né? Parecia que tinha alguma coisa ali sinalizando que alguma coisa ia dar errado e que acabaria como acabou, né? Mas naquele momento nem todos se deram conta, né? E permaneceram no cesto do balão. Quem conseguiu pular se salvou, mas infelizmente 8 pessoas subiram com a cesta mais leve e infelizmente aconteceu a tragédia. Quando a gente tem um sonho, pessoal, ou desejo, a nossa mente literalmente ignora os perigos. Nem sempre conseguimos linkar os perigos do nosso sonho e também do nosso desejo. Então, o que acontece? Nós vamos, né? A gente arrisca, por quê? É a primeira vez, é uma satisfação, é um desejo, acha bonito, né? Sobrevoar uma cidade num balão, enfim, é uma satisfação que a pessoa tem. Eu li, através de reportagens, que tinha um rapaz que foi ali naquele balão fazer um passeio para comemorar a contratação de um novo emprego. A mãe com as 2 filhas que foram fazer o passeio, mas uma delas conseguiu pular do cesto. E 2 rapazes que pularam do cesto do balão ao sentir que estava iniciando o incêndio. Então eles pularam de uma altura enorme e também faleceram nessa tragédia, né? Então foi tudo muito trágico, uma verdadeira cena de horror. Aquilo ali foi realmente impactante e deixou muitas pessoas, o Brasil todo viu, e sinceramente é lamentável tudo aquilo que aconteceu. Esses passeios de balão em Santa Catarina são tradicionais e esse acidente causou uma comoção, também surpresa, espanto e também muito choque no Brasil. As pessoas ficaram sem acreditar naquela cena que estava vendo. No entanto, esses acidentes,
ele faz com que a gente reflita sobre a vida. A minha reflexão é a seguinte: a vida é um sopro que nos surpreende a todo momento. Nós precisamos viver a vida, mas também precisamos separar um momento para avaliarmos os perigos também. Muita gente pode dizer o seguinte: se eu pensar muito, eu acabo não fazendo o que eu quero. Outras pessoas dizem o seguinte: se eu pensar em perigo, o medo toma conta e eu não consigo realizar o meu desejo, o meu sonho, aquilo que eu quero fazer. Então, pessoal, cada um tem um livre arbítrio em decidir, né, o que quer e o que deseja. No entanto, também tem aquele detalhe: a nossa ida, a nossa partida, nunca nós sabemos e nunca ela está definida. É assim de momento. Então, são as surpresas da vida. Porém, pessoal, esse acidente em Santa Catarina serviu para que as normas de segurança elas sejam revistas e que também os equipamentos de segurança, aqueles equipamentos que existem nesses balões, eles sejam fiscalizados até mesmo também sobre treinamentos de segurança, tanto para passageiros como também para os condutores desses balões. Às vezes aquele negócio, a tragédia, parece que tem que acontecer para que as pessoas tenham mais atenção nesses pontos e nesses detalhes relacionados à segurança. Às vezes as pessoas elas estão vendo que aquilo ali pode dar ruim em algum momento, mas mesmo assim elas continuam fazendo aqueles passeios, esses passeios, não é só de balão não, é geral, né? E realmente às vezes a parte de segurança ela é negligenciada. Um dia desse eu vi também na internet uma cena que eu fiquei chocado, né? Eu fiquei impressionado como as pessoas se expõem ao risco. Por exemplo, eu vi uma cena em que a pessoa fica numa espécie de catapulta, né? Aquele lançador, a pessoa dentro, como se fosse de um lançador, e literalmente ela é arremessada a um penhasco e a um determinado momento, em um determinado momento, o paraquedas abre e ela cai na água. Então é uma cena assustadora, porque a pessoa ela é arremessada por um instrumento, ela vai a uma determinada altura, ela cai em queda livre e próximo à água, aquele paraquedas abre e ela cai na água. Então, é brincar realmente com a vida. Imagina se esse paraquedas não abre, imagina se onde ela é arremessada vai de encontro a algum paredão e ela cai na água. Então, às vezes as pessoas também brincam com o perigo e dizem que é tudo por conta do momento e de viver a adrenalina, né? Então é um caso assim que as pessoas têm, como eu falei, o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo estão brincando com a vida. Então, o outro assunto é sobre o caso do adolescente, um rapaz de 14 anos do Mato Grosso, que igualmente foi assustador. O que levou esse garoto a agir assim foi raiva. Ele sentiu-se desafiado pelo pai, ou ele teve um surto psicótico. Ninguém pode sentir por ele. Por quê? Aparentemente, de acordo com algumas pessoas mais próximas, não existia nenhum problema familiar, porém, o que desencadeou essa tragédia pode ter sido a negativa do pai em dar dinheiro para o rapaz ver a namorada em outro estado. Então o menino ficou furioso e daí a ocorrência dessa tragédia. Gente, o que eu penso disso aí?
eu penso sobre a importância de estarmos vigilantes em relação à nossa saúde mental. Não só a nossa, mas como também das pessoas que nos rodeiam, familiares, parentes, amigos, vizinhos, que também podem estar passando por algum tipo de problema psicológico e, de repente, num momento assim, do nada, ela comete esses crimes, cometem esses atos que a gente não consegue entender por quê. Então, nós precisamos estar atentos e principalmente observar essas pessoas mais próximas, como, por exemplo, se a gente perceber essas alterações de humor, alterações e mudanças no comportamento, alterações que fogem, que a gente percebe que está fugindo do comportamento que era do dia a dia dessa pessoa. Então, hoje nós temos cobranças de todos os lados, né? Nós somos bombardeados diariamente por todos os tipos de cobrança, cobranças sociais, cobranças do trabalho, cobranças de muitas coisas que não fazem parte do nosso ser, cobranças que vêm de todos os lados. E nessa hora precisamos parar para respirar, nos organizar ou reorganizar mentalmente e psicologicamente para seguirmos em frente. Então nós precisamos sempre dar um tempo para nós podermos respirar e entender como está o nosso estado emocional. Isso é de extrema importância e necessidade. Então, agora vou falar sobre o caso da Juliana Marins, né? Para encerrar esse vídeo de hoje. O caso da Juliana Marins teve uma grande repercussão também no Brasil e também na mídia internacional, em outros países. É um caso que, primeiramente, precisamos respeitar a dor dos familiares antes de fazermos julgamentos inapropriados ou distorcidos, né, gente? Nós precisamos primeiro entender, né, e respeitar o momento da família. Eu tenho lido muitos absurdos, mas cada um se expressa da sua maneira. Cada um tem um tipo de entendimento e assim as pessoas às vezes comentam de forma indevida. Então eu digo o seguinte: quem sou eu para julgar essa moça? Quem sou eu para julgar o comportamento dela? Quem sou eu para julgar quem não conheço e não faz parte do meu ciclo de amizade? Então eu não sei o que passou na cabeça da Juliana para ela tomar essa decisão de ir sozinha para a Indonésia e viver esse turismo de aventura, né? Então, como eu falei, cada um tem o livre arbítrio de tomar determinadas decisões em sua vida para viver o seu sonho, viver o seu desejo. E quem não tem o seu sonho? Não é verdade? Eu não tenho nenhum conhecimento de montanhismo, eu fiz algumas trilhas, mas eu vi algumas imagens do Monte Rinjani e achei a trilha muito sinistra e também assustadora. As imagens do local, aquilo que nos mostraram, é um local extremamente perigoso. Um vulcão a mais de 3.000 metros de altitude, quase 4.000 metros de altitude, e vulnerável a mudanças climáticas como nevoeiro, neblina, vento, frio, chuva, enfim. Ali pode tudo acontecer, principalmente num local a essa altitude. Nas fotos ou imagens que nos mostraram, fotos e imagens que nos mostraram, a Juliana, ali no momento do acidente, ela estava vestindo apenas uma calça jeans, um tênis, uma camiseta. Isso foi o que deu para ser visto
ela já acidentada no primeiro ponto ou no segundo ponto que ela estava, né? Que aparece na televisão alguns movimentos. Então, ali creio que deve ter sido na primeira queda, porque houve uma segunda queda que ela deslizou e chegou até 600 metros de profundidade de onde ela escorregou, né? Imagina se o tempo muda repentinamente com vento, chuva e neblina. Uma pessoa apenas vestindo um tipo de roupa assim tão simples, tão frágil e de repente num lugar que possa esfriar, principalmente com essa altitude, né? Então, o que acontece, pessoal? No acidente com a Juliana, questiona-se principalmente a demora para realizar os procedimentos de socorro e resgate, a falta de equipe e equipamentos de socorro no local e também as dificuldades climáticas na região. Imagina, uma pessoa cair no vulcão e ficar 4, 5 dias aguardando o resgate. É uma situação sinistra e realmente dramática. Outro detalhe que também chama a atenção é sobre as autoridades brasileiras. O que as autoridades brasileiras fizeram para ajudar em conjunto com as autoridades da Indonésia, buscarem uma ação de resgate? O que é que foi feito em conjunto? O que é que nós temos de informação sobre isso? 4 dias aguardando socorro e o resgate. O Itamaraty, pelo amor de Deus, gente, nenhuma empatia em realizar o traslado do corpo da Juliana, simplesmente alegou que o Brasil não tinha responsabilidade nem de realizar o pagamento dos gastos, custos de enviar o corpo para o Brasil. Isso, o Itamaraty praticamente se isentou de qualquer tipo de responsabilidade, tanto para ajudar no resgate, também para trazer o corpo da Juliana para o Brasil. Aí o que aconteceu? O jogador Alexandre Pato teve a solidariedade, teve a humildade, bondade, também sensibilidade que faltou do Itamaraty de custear as passagens do pai e da prima de Juliana Marins, inclusive ajudar com os custos do traslado do corpo. Mas, a partir daí, e diante da inércia das autoridades, a Prefeitura de Niterói assumiu os custos do traslado de aproximadamente aí R$ 55.000 para a repatriação dos restos mortais. Aí depois o presidente decidiu mudar a lei, né? Houve essa, vamos dizer assim, melhora da imagem do presidente em tomar essa decisão. No entanto, foram 4 dias, 5 dias sem nenhum tipo de ajuda no sentido de resgatar a Juliana desse local. Pessoal, vamos fazer aqui uma reflexão. A minha reflexão, ok? Eu anotei, sempre eu gosto de fazer as minhas anotações para poder compartilhar aqui com vocês. Então, a minha reflexão é a seguinte: quem se aventura a fazer um mochilão, quem deseja fazer um turismo de aventura, precisa fazer um planejamento básico de viagem e também conhecer previamente informações sobre pontos vulneráveis, as dificuldades da trilha, enfim, não ir às cegas sem nenhum conhecimento do local. Então, nós precisamos conhecer os recursos existentes e também disponíveis do local. Então, muitos relatam que o local era extremamente carente de recursos e tudo era muito distante para que chegasse socorro. Apesar de locais assim, esse monte já ter registrado inúmeros acidentes anteriores.
né? Então, de repente, falta uma equipe de socorro, uma equipe de resgate no local para atender esses eventos, né? Só uma informação que aconteceu comigo, né? Sobre essa questão de preparação de conhecimento. Há muitos anos atrás, eu fiz uma trilha em Ilhabela. A trilha é realmente espetacular, a natureza pura, um lugar lindo, lindo, maravilhoso. No entanto, o local é infestado por mosquito chamado borrachudo. Então, quem conhece esse tipo de mosquito? Quem conhece deve saber o que ele provoca na nossa pele, né? O borrachudo, ele morde e fica uma espécie de calombo, aquele inchaço na pele, né, que arde, coça e incomoda demais. É uma sensação muito ruim. Ou seja, eu precisava usar uma camiseta de manga comprida, manga longa, e também uma calça comprida, ou seja, o corpo mais protegido possível e principalmente eu deveria ter levado um repelente, né, para usar um repelente naquela trilha. Um simples detalhe, mas que eu não tinha conhecimento do local. Então, só nisso aí a gente consegue perceber que são situações simples, uma trilha simples, mas que era por dentro da mata, e aquele local ele tinha, ou ele ainda tem, esse tipo de mosquito que morde, coça, arde e irrita muito a pele. Tem pessoas que têm até febre, não é? Então, são pequenos detalhes de segurança que a gente precisa verificar antes de fazer algum tipo de turismo de aventura, às vezes uma subida no monte, subida no morro, em qualquer coisa. A gente precisa avaliar esses perigos que também até mesmo ocorre dentro de nossa casa. Ok, pessoal? Então, era sobre isso que eu tinha que falar nesse vídeo, esses 3 acontecimentos, né, que chamaram a atenção aqui no Brasil, né, causou muita comoção e que ainda está sendo discutido, comentado aí nas redes sociais e também nos canais de TV. Tá bom, pessoal? Então, para terminar aqui o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram mais um vídeo aqui do canal e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.